Oi pessoal, tudo bom? Sou eu, professor Daniel, de volta para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos trabalhar o reino plant, conteúdo de segundo ano, certo? Vamos lá para as características do reino plant. Quando nós falamos do reino plant, então, nós precisamos entender que o reino plant ele envolve um conjunto de características, aí são 4 características que são marcantes do reino plant. Depois nós temos outras características que vão variar de grupo para grupo, mas também são características. Só que 4 estão presentes em todos os representantes do reino plant. Vamos lá? A primeira delas, então, é que os indivíduos do reino plant são eucariontes. Então, se ele é eucarionte, ele possui núcleo e possui organelas membranosas. Certo? Então, são pluricelulares, então são organismos formados por muitas células. São autótrofos, então eles possuem a capacidade de produzir o seu alimento. Então eles têm a capacidade de produzir o seu alimento. E esse alimento, essa energia, é produzido por um mecanismo chamado de fotossíntese, que é a produção de energia ou alimento a partir da luz. Certo? Então, para ser do reino plant, tem que ser autótrofo e tem que produzir energia a partir da luz. Tem que ser pluricelular, ser composto por muitas células, e ele obrigatoriamente tem que ser eucarionte. Aí nós vamos agora para as características, que não são características presentes em todos os grupos. Elas podem sofrer uma pequena variação de grupo para grupo. Então vamos lá, ó. Presença de seiva bruta e seiva elaborada, tecidos de condução xilema e floema, e aí nós lembramos que nem todos os vegetais do reino plant têm tecido de condução, consequentemente nem todos têm seiva, tá? Então as briófitas, por exemplo, não apresentam essa estrutura. Presença de parede celular composta por celulose, então isso é uma característica interessante, aí está presente em todos. Todos possuem cloroplastos, todos possuem cloroplastos, e apresentam uma estrutura denominada estômatos. Só que os estômatos estão presentes somente nos vegetais superiores. Amido como carboidrato de reserva, isso também é importante, e aí vale para todos os vegetais. O amido como carboidrato de reserva é uma diferença aí dos animais. Nos animais nós encontramos o glicogênio e aqui nos vegetais nós encontramos então o amido, certo? Os vegetais são predominantemente terrestres, ou seja, eles vivem no ambiente terrestre. Embora ainda possam depender da água para a reprodução, eles são predominantemente terrestres. A gente tem as macrófitas aquáticas, por exemplo, que são vegetais de ambiente aquático, mas que não têm dependência da água para a reprodução. Elas dependem da água para a sobrevivência, porque são plantas aquáticas, mas não dependem da água para a reprodução. Em outros casos, são vegetais terrestres, mas dependem da água para a reprodução, certo? Tamanho variado, e aí eles podem variar de poucos centímetros, o vegetal pode variar de poucos centímetros, algumas dezenas de metros, dependendo do representante. Agora, nós vamos então analisar alguns termos que são interessantes e conhecer os 4 principais grupos de vegetais. Então a primeira coisa que a gente fala é que os vegetais eles podem ser criptógamos. Criptógamos quer dizer plantas que possuem gametas ou estruturas de reprodução, a gente pode chamar aqui de gametas, cripto-escondidos. Então, os gametas estão escondidos. Então, ele não tem semente visível e ele não tem flor. São exemplos: as briófitas, que são avasculares, não possuem tecido de condução, a gente vai ver isso depois, e são representados pelos musgos e pelas hepáticas. Quem mais? As pteridófitas, que já são plantas vasculares. Olha a diferença. Briófita é avascular, pteridófita é vascular. Representado aí por samambaias e avencas. Em contrapartida das criptógamas, que são as plantas cuja estrutura de reprodução é escondida, nós temos as fanerógamas. As fanerógamas, gamas continua sendo gametas. Fanero significa show, mostrar, aparecer. Então ela mostra a estrutura que produz gameta, ela mostra a sua estrutura de reprodução, então apresentam sementes. A semente é visível. As gimnospermas, que são plantas que não produzem fruto, só tem semente, não tem fruto, e a estrutura de reprodução vai ser o estróbilo. São representados aí pelo pinheiro do Paraná. Nós temos as angiospermas, que possuem fruto,
que são as plantas que basicamente produzem fruto. Qualquer planta que produz fruto. Só para a gente lembrar aqui, ó, gímeno quer dizer nu, esperma, semente, semente nua, semente sem fruto. Angio, lembra a palavra? Anjo, o que o anjo faz? Protege. Esperma, semente. Então, semente protegida, semente com fruto, beleza, pessoal? Então, nós temos aí, ó, a mangueira que produz manga, o cajueiro que produz caju, a laranjeira que produz laranja, o abacateiro que produz abacate, e assim sucessivamente. Bom, aí aqui nós vamos para alguns exemplares. Então aqui nós temos as briófitas, os musgos, nós temos aqui a pteridófita, uma samambaia. Então aqui nós temos um musgo, aqui nós temos uma samambaia, aqui nós temos o pinheiro do Paraná e aqui nós temos um pé de maçã macieira, certo? Representando uma angiosperma. Briófita, musgo, pteridófita, samambaia, gimnosperma, pinheiro do Paraná, angiosperma, uma maçã, ou uma macieira. Qual foi a sequência evolutiva, então, dos vegetais? Existe uma teoria que diz que os vegetais evoluíram a partir das algas verdes. Essas algas verdes, popularmente conhecidas como clorófitas, elas reúnem um conjunto de características que estão presentes nos vegetais terrestres. Por exemplo, a estrutura de reprodução das briófitas e das pteridófitas, o anterozoide, lembra muito uma alga verde, ela tem basicamente esse aspecto aqui. Isso aqui é o anterozoide e também existem algas verdes que têm essa aparência, certo? Então isso é um indício de que realmente elas podem ter evoluído a partir das clorófitas. Outra característica é com relação ao tipo de clorofila, clorofila A e clorofila B, que são os tipos de clorofila encontrado nos vegetais terrestres e também encontrado nas algas verdes, dentre outras características como amido e assim sucessivamente. Então, a partir das algas verdes, nós teríamos a evolução das briófitas, que são aí os primeiros vegetais a conquistar o ambiente terrestre, ainda sem tecido de condução, ainda dependendo da água para reprodução, e a partir disso nós teríamos a formação das pteridófitas, já aí com tecido de condução, mas ainda dependente da água para reprodução. A partir das pteridófitas teriam surgido as gimnospermas, já com tecido de condução, sem depender da água para reprodução, mas ainda sem produção de fruto e com produção de semente. E aí, por último, nós teríamos o surgimento das angiospermas, com fruto, com semente, com tecido de condução, sem depender da água para reprodução. E aí, então, esses seriam aí os 4 grandes grupos de vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas na sequência. Então aqui nós temos as briófitas e a gente pode ver então aqui o musgo. Esse aqui é bem característico dos musgos. Vamos lá para outra característica, outros grupos, né? Então aqui nós temos o musgo, vocês podem ver que são pequenas plantinhas bem características. E aqui nós temos as hepáticas, que é outro grupo bem interessante de briófitas, são exemplos. Aqui os musgos, aqui formando como se fosse um tapetezinho, que os principais representantes das briófitas realmente são os musgos e as hepáticas. Mais uma vez, musgos formando o tapetezinho, pode ver que é sempre em ambiente terrestre. Nós temos os líquens, que são esses indivíduos aqui, que são associações mutualísticas que ocorrem entre algas e fungos, e aqui, mais uma vez, as hepáticas, também de ambiente terrestre, mostrando que esses vegetais são de ambiente terrestre. Eles não são encontrados na água, embora eles tenham uma certa necessidade quanto ao tipo de ambiente em que eles vivem, a gente vai ver isso mais para frente. Quais seriam então as principais características das briófitas? Vamos lá? São as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, isso a gente já viu. São plantas de ambiente terrestre. São plantas de pequeno porte, olha lá. São plantas que não atingem mais do que 30 centímetros. Geralmente elas formam um tapete rasteiro que recobre vegetais, que recobre rochas, até mesmo a cobertura terrestre, mas são plantas de pequeno porte. Outra característica é que são de ambientes umbrófilos. O que seriam ambientes umbrófilos, professor? Ambiente que tenha água disponível, então tem que ter bastante umidade, mas que tem que ter sombra. Só que também é interessante a gente dizer que esse ambiente das briófitas precisa ser um ambiente frio. Elas se desenvolvem melhor em ambientes mais frios, com temperaturas, com médias de temperaturas mais baixas, certo? São criptógamas, a gente já falou sobre isso. Então são plantas que não produzem nem semente e não produzem muito menos flor. Então se não tem flor, não tem semente. Cripto, lembrando, significa escondido. As estruturas de reprodução são
microscópicas. Então elas não são visíveis a olho nu. São avasculares, olha aqui, isso é importante. Se ela é avascular, significa que ela não possui tecido de condução. Em não possuindo tecido de condução, isso limita o crescimento, por isso que são vegetais de pequeno porte. Não produzem órgãos verdadeiros, pela ausência do tecido de condução. Então não tem raiz, tem rizoide, não tem caule, tem cauloide, não tem folha, tem filóide. Não apresenta tecido de sustentação. Os tecidos de sustentação seriam colênquima e esclerênquima, encontrados nos vegetais superiores. Eles estão ausentes aqui nas briófitas, certo? A ausência de vasos condutores não permite que a planta alcance um tamanho maior, já falei isso para vocês. E importantíssimo, elas ainda dependem da água para reprodução. Por quê? Porque o seu gameta é flagelado. Se o gameta é flagelado, ele não consegue se locomover se não for em ambiente com água. Então elas ainda dependem da água para reprodução. Repito, embora sejam vegetais de ambiente terrestre. Outra característica importante, a estrutura do musgo. Então vamos lembrar que o musgo não tem raiz, não tem caule, não tem folha. Tem rizoide, tem cauloide, tem filóide. Então, estão distribuídos assim. O rizoide seria essa estrutura aqui, ó. Isso seria o rizoide, que seria aí o que nós poderíamos chamar de pseudo-raiz ou uma proto-raiz. O cauloide, que está coberto aqui pelo filóide, ele vai estar aqui no meio, vai formar o cauloide, que seria aí um protocaule, certo? E essas pequenas folhinhas nós chamamos de filóide, que seria aí uma pseudofolha, certo, pessoal? Também é importante a gente ressaltar aqui que os musgos, as briófitas, elas possuem uma fase de reprodução, que é a fase gametofítica, que é no gametófito, a planta que vai produzir gametas, e ela possui uma fase, que é a fase esporofítica ou esporófita, que é a fase que vai produzir esporo. A fase gametofítica é haploide, a fase esporofítica é diploide. A fase gametofítica é duradoura. Toda vez que eu olho para o pé de briófita, para o pé de musgo, eu estou vendo o gametófito. E a fase passageira é o esporófito. Essa fase é passageira. Isso aqui, ó, que é o esporófito, eu só vejo na época de reprodução. Isso aqui, que é o gametófito, eu estou vendo a planta o tempo inteiro, certo? Vamos ver isso aqui de novo para ficar bem claro, ó. Estou vendo um pé de musgo, certo? Ou um musgo. Então o que nós temos aqui, ó? O gametófito é essa fase aqui. E aqui em cima nós temos o esporófito. Lembramos que o gametófito é duradouro e que o esporófito é passageiro. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Passageiro. Isso é muito importante lembrar. Os vestibulares gostam de cobrar bastante isso aqui, tá? E aí nós vamos para a reprodução dos gametófitos. Quando nós falamos de reprodução dos gametófitos, nós observamos isso aqui. Então, o que nós temos? O gametófito e o esporófito. Então, aqui, ó, nós temos o gametófito. Lembrando que esse gametófito que produz o esporófito é sempre o gametófito feminino e ele é haploide. Aqui em cima, nós temos o esporófito e ele é sempre diploide. Muito bem. O esporófito vai produzir o esporo, certo? Certo. Ele vai produzir o esporo por uma divisão reducional chamada de meiose. Então, por meiose, o esporófito, dentro dessa estrutura denominada calíptra, vai produzir o que nós chamamos de esporos. Se os esporos foram produzidos por meiose, os esporos são haploides, são N. Quando esses esporos estão maduros, a calíptra se abre, liberando esses esporos para o ambiente, que ao cair no solo vão desenvolver uma estrutura chamada de protonema. O protonema vai germinar, ele germina, dando origem aos gametófitos, tanto masculino quanto feminino. Se for o gametófito masculino, esse aqui de cima, a gente vai representar ele desta forma. Se for o gametófito feminino, este aqui de baixo, nós vamos representar com este símbolo. O gametófito masculino produz dentro dele os gametas masculinos, chamados de anterozoides, que são todos haploides. São todos microscópicos e flagelados, desse jeito. Dentro do gametófito feminino, nós encontramos esta grande célula aqui, que recebe o nome de oosfera.
oosfera. A oosfera é haploide. Muito bem. Em presença de água, o anterozoide sai daqui, ó, nadando livremente, bonitinho, e encontra a oosfera e pimba na gorduchinha. Anterozoide N mais oosfera N dão origem a uma estrutura chamada de zigoto, que é 2N. O zigoto, por sua vez, também germina, dando origem a um novo esporófito e fechando o ciclo. Só lembrando aqui, ó, esses esporos são produzidos aqui dentro por uma divisão equacional que recebe o nome de mitose, tá, pessoal? Então, olha só, os esporos são produzidos por meiose, os gametas são produzidos por mitose. Então, a nossa meiose em briófitas é uma meiose que produz esporos, então ela é chamada de meiose espórica, ok? Isso é importante lembrar também. Aí, nós vamos para as pteridófitas. As pteridófitas são representados principalmente pelas samambaias. Então, pteridófitas. Samambaia, tá aqui. Casa das vovós sempre tem. Samambaia-açu é uma árvore característica da Mata Atlântica. O xaxim, que é retirado do samambaia-açu. E a estrutura de reprodução que produz esporos, os soros. Essa estrutura é bem importante. Quando a gente for falar da reprodução daqui a pouco, a gente vai falar delas, tá? Aí também ainda são exemplos de pteridófitas, as avencas. E aí na pontinha da folha das avencas, ó, a gente também encontra essas estruturazinhas que são os soros, tá? E aqui o pé de avenca, que também tem sempre em casa de vovó, é bem característico também. Vamos então para as características das pteridófitas. É bom também a gente lembrar, pessoal, que as pteridófitas possuem um conjunto de características que as distancia das briófitas, mas também tem características que as aproximam das briófitas. Então, a gente precisa sempre lembrar desses dois grupos de características. São o segundo grupo na escala evolutiva das plantas. O primeiro grupo são as briófitas. O segundo são as pteridófitas. Possuem já órgãos verdadeiros. Então, diferente das briófitas, lá a gente tinha rizoide, cauloide e filóide. Aqui não. Aqui é raiz, é caule e é folha. Isso aqui é vegetal raiz, né? Tem raiz mesmo, tem órgãos verdadeiros. São plantas vasculares. Opa, isso aqui é muito importante. Se ela é vascular, ela tem tecido de condução. A presença do tecido de condução é muito importante porque a presença do tecido de condução permitiu a formação dos órgãos verdadeiros, raiz, caule e folhas, e permitiu que essas plantas tivessem um porte maior do que as briófitas tinham anteriormente. Então já são consideradas plantas de médio porte, certo? A vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Isso é um ponto importante. Então, as pteridófitas são efetivamente muito maiores que as briófitas. Ainda são criptógamas, característica que as aproxima das briófitas. Ainda continuam com estruturas invisíveis, estruturas escondidas, não tem semente, não tem flor. Também são brófilas, também precisam de ambiente que tenha água e que tenha sombra, mas já são vegetais de clima quente, diferente das briófitas, que eram vegetais de clima frio, certo? Então isso já é uma diferença. Embora sejam brófilas, como as briófitas eram, elas são de clima quente, e as briófitas eram de clima frio. Assim como as briófitas, elas ainda precisam da água para reprodução, para fecundação. O gameta ainda é flagelado. Se ela tem gameta flagelado, ela não consegue se reproduzir se a água não estiver presente. Aqui a reprodução. Então, pessoal, também é interessante a gente ressaltar aqui o seguinte. Quando eu olho para o pé de samambaia, estou olhando para o pezinho de samambaia aqui, ó, eu estou vendo o esporófito é diploide, certo? Esporófito sempre diploide. E ele é a fase duradoura. O meu esporófito aqui é duradouro. Enquanto que o gametófito, que é esse aqui, ó, o gametófito, que é haploide, ele é passageiro. Então, quando eu olho para o pé de samambaia, quando eu olho para o pé de avenca, eu estou vendo a fase esporofítica, a fase que vai produzir esporos, certo? Então, quando eu encontro atrás da folha esses pontinhos aqui, ó, eu vou encontrar os pontinhos atrás da folha, bem característico. Eu acredito que na infância todo mundo deve ter visto isso. Essa estrutura são as estruturas soros. Dentro dos soros eu encontro os esporângios. Os esporângios, que são essas estruturas aqui, ó, são as estruturas que produzem os esporos, por
meiose. Então, os nossos esporos são todos haploides. Se eles são produzidos por meiose, a meiose é espórica e os esporos são haploides. Eles caem no solo, germinam, produzindo o gametófito. E o gametófito aqui tem um nome. O gametófito sempre vai ser chamado de protalo. É uma estrutura cordiforme que parece um coraçãozinho, ó, olha aqui que bonito. Lindo, né? Parece um coraçãozinho, chamado de protalo. Se essa estrutura for feminina, nós vamos chamar de megaprotalo. Se for masculina, eu vou chamar de microprotalo. Mega porque a estrutura feminina é grande. A oosfera aqui grande aqui, ó. A nossa oosfera aqui. A nossa oosfera haploide, produzida por mitose. E aqui, ó, os gametinhas masculinos aqui, é bem pequenininhos. Lembrando que o gameta masculino vai ser o anterozoide. Ele também é haploide, também é produzido por mitose, certo? E aqui o que vai acontecer? Anterozoide sai nadando em presença de água, encontra a oosfera e pimba na gorduchinha, N mais N, forma o zigoto 2N aqui, que germina e dá origem ao esporófito jovem, que vai crescer e virar um novo pé de samambaia, fechando então o ciclo de reprodução das samambaias ou das pteridófitas. Joia, pessoal? Tranquilo? E aí nós vamos, para finalizar, ver as semelhanças e diferenças entre briófitas e pteridófitas. Briófitas, musgos. Pteridófitas, samambaias. Então vamos lá? Briófita, avascular, sem tecido de condução. Pteridófita, vascular, com tecido de condução. Briófita, sem tecido de condução, de pequeno porte. Pteridófita, com tecido de condução, de médio porte. Briófita, 30 centímetros. Pteridófita, até alguns metros. Briófita, sem tecido de condução, não tem órgãos verdadeiros. E não tem raiz, tem rizóide. Não tem caule, tem cauloide. Não tem folha, tem filóide. Nas pteridófitas tem tecido de condução, então possui raiz, possui caule e possui folha de verdade. São criptógamas, não possuem sementes nem flores. Pteridófitas são criptógamas, não possuem sementes e não possuem flores. As briófitas são umbrófilas, opa, faltou um Rzinho aqui, ó. São umbrófilas de clima úmido e com sombra, mas de clima frio, mas dependem da água para reprodução. Fechou? As pteridófitas também são umbrófilas de clima úmido, sombrio, mas de clima quente, né? O ambiente tem que ser quente. E ainda também continua dependendo da água para reprodução. Lembrando que esse ambiente úmido e sombreado, ele produz um microclima onde a água demora um pouquinho mais para evaporar, garantindo então a fecundação desses vegetais, facilitando a sua reprodução. Certo, pessoal? Então terminamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa o seu comentário aí embaixo. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos essas videoaulas. Se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.